Nessa primeira conversa, nós queremos situar as suas memórias mais remotas, certo? Desde os seus primeiros anos mesmo de infância, juventude, a vinda para o Brasil, os seus primeiros trabalhos como jornalista, vamos falar muito do seu pai, do seu avô. Então, assim, vai ser uma imersão no passado, certo? Então, a primeira questão, a primeira coisa que nós temos curiosidade de saber é o seguinte: vamos supor que o Mino feche os olhos agora e tente evocar a lembrança mais remota de infância. Se eu te perguntar qual é a sua primeira memória de infância, a tua memória mais remota, o que você me diria? Eu tenho uma memória de um lugar onde passávamos a família, minha mãe, meu pai. Meu irmão já tinha nascido, mas acabava de nascer. Passávamos as férias de verão, primeiro num lugar chamado San Remo, que era a casa da minha avó materna. E depois, num lugar de montanha, nos Alpes, na parte dos Alpes, que é mais na área do Vêneto, né? E lá passávamos um mês, mais ou menos, na montanha. As primeiras lembranças que tenho são desse tempo. São de quando eu tinha uns 2 anos, mais ou menos, diria. 2 anos? Mais ou menos. Uhum. E nos esclareça uma coisa, que as informações são conflitantes, até o Mino já brincou em relação a isso. Que dia, afinal de contas, o Mino Carta nasceu? Bom, eu me baseio muito no passaporte italiano, porque o passaporte italiano baseia-se em documentos italianos. E a Itália é o lugar onde eu nasci. Portanto, diz 5 de novembro, 6 de novembro de 33. Mas há outros documentos que dizem outras coisas, não é? Não, mas eu acho que estão errados. Eu decidi aceitar essa situação. Quais são as outras datas, lembra? Não, 6 de setembro, 6 de novembro ou 6 de fevereiro. Mas o 6 de janeiro do ano de 34, que remonta a um documento militar, porque quando eu fui para a Itália, eu tive que apresentar no quartel, porque na qualidade de cidadão italiano, era obrigado a fazer um serviço militar, a prestar um período mas me safei disso, naturalmente, graças ao Altíssimo, que quis ajudar-me nessa oportunidade. E então, nesse documento aparece esse 6 de fevereiro, de janeiro de 34. Mas eu não acredito nesse documento, acredito no passaporte, porque o passaporte é um documento baseado em toda uma papelada peninsular, né? E o apelido Mino vem de onde? É da infância ou não? Porque seu nome é Demétrio, não é? Como é seu nome mesmo completo? Demétrio. Demétrio de quê? Carta. Demétrio Carta, não tem outro sobrenome? Não, tem. Na Itália havia essa história de colocar mais de um nome em homenagem a não sei quem. Então eu me chamava Demétrio, Giannino, que era meu pai, Giannino ou Giovanni, eu não lembro se um desses dois, e finalmente Giuliano, que era o nome da família do lado materno, na verdade da minha avó,
a minha avó materna, isso. A qual, na verdade, era filha de um Giuliano, mas também de um polaco. O polaco de Cracóvia. Da Cracóvia. É isso agora me leva a inventar um enredo misterioso do qual gostaria de extrair um livro. Porque em Cracóvia, um ricaço em 1700 conseguiu comprar um Leonardo, uma tela de Leonardo, tela bonita, que está hoje em Cracóvia, no Museu de Cracóvia. Então queria escrever uma história, evidentemente inventada, sobre esse ancestral polaco, que lá pelas tantas trouxe o Leonardo da Itália para a Polônia. Levou. E o entronizou no Museu de Cracóvia, onde de fato está a Dama do Arminho, se chama. O Leonardo, não sei se vocês conhecem a história de Leonardo, a verdadeira história. Era um gozador feroz, né? Um inventor de histórias absolutamente fantástica. E esse quadro, A Dama do Arminho, tem uma clara intenção, diria, sexual, francamente. O Arminho é um ser estranhíssimo nos braços dessa dama bonita, diga-se. Muito bonita. E então eu tenho ainda vontade de escrever um livro sobre o assunto, mas... Como era o nome do avô? Do avô? Deste polaco. É bisavô. Andrei. Andrei Baltrecki. Andrei? Baltrecki. Certo. E um apelido Mino? Bom, o apelido Mino é tem outra origem. Vem do avô paterno, que se chamava Demétrio. E por ser o primogênito do casal Giannino e Claretta, Giovanni e Claretta. Na verdade, meu pai, na origem, era Giovanni, mas depois virou Giannino e acabou introduzindo o nome como pseudônimo como pseudônimo de jornalista. Assim como jornalista, eu sou Mino, ele era Giannino. Então, sou herdeiro dessa história. Mas eu não tinha uma grande paixão pelo avô sardo, que é o típico pai patrão do meu pai. Marcou gravemente a personalidade paterna, no meu caso. E não era uma pessoa para a qual eu tivesse grande admiração. Uma das razões pelas quais, tão logo pude, me livrei desse nome. E muito poucos sabem, na verdade, o que me deixa contente, diga. Sabe, na verdade, do meu verdadeiro nome, que é Demétrio, né? Que eu acho um nome horrível, além de tudo. Mas, sobretudo, evoca a figura desse avô patrão, que era capaz de dar de presente ao filho, quando ele completou 13 anos, uma bicicleta, permitir que ele desse uma volta do quarteirão
tempo marcado meia hora. E ao cabo, quando ele regressou com 5 minutos de atraso, ele jogou fora a bicicleta. São coisas terríveis. As meninas ficaram assustadas. E o avô, este é o avô paterno. Avô paterno, que era o típico pai patrão. Pai patrão. Coisa sarda, né? Tem um livro, aliás, e um filme, né? Sobre a relação. Um livro de um escritor chamado Gavino Letta, que é o pai patrão. Sim. Que não é tão incomum, no fundo, na Ilha da Sardenha. Isso é uma característica dos sardos. Não, diria característica de certos varões sardos, Sim. certos do comando da família, e sempre dispostos a reforçá-lo de maneira abrupta e às vezes violenta. E o avô materno, Luigi? Não, Luigi, Não é seu avô materno? penso que tenha sido a grande figura da família, mas eu não cheguei a conhecê-lo. Mas contam histórias dele, não é? Não, ele morreu aos 56 anos de pneumonia, num tempo que não havia antibióticos. E era um espadachim simpático, um jornalista antifascista, agressivamente antifascista, perseguido pelo fascismo. De fato, por causa do fascismo, perdeu o emprego de diretor de um jornal genovês que chamava Cáfaro. Cáfaro. Uhum. E é verdade que ele tinha uma cicatriz por conta desses duelos? Tinha. Que é de uma orelha a outra. Sério? Foi ele que lhe deixou o relógio? Deixou para a família o relógio para o seu pai? Que foi? Deixou. É? O senhor ainda tem este relógio, menino? O relógio eu entreguei com muito prazer à minha filha, porque ela se tornou o homem da família. Meu filho, como talvez saibam, Sim. se foi e deixou uma lacuna impreenchível, mas eu tenho uma filha que, além de tudo, é o esteio da revista Carta Capital. E o relógio está com ela. E eu dei o relógio a ela, porque me pareceu merecido por completo. Lembra o que dizia a inscrição do relógio? Ah, lembro. Nunca passe hora sem que você não queira lembrar-se dela. Oh, Em latim, em latim. dizia. E a lamparina? Ele deixou uma lamparina? A lamparina está aí. Qual é? A lamparina existe. Está aí. E foi deixado também para a família, para ele. Porque ele largou a família aos 15 anos. Sim. Porque a mãe casara-se novamente. E ele não tinha maior simpatia pelo novo marido e se mandou de casa. E foi trabalhar num jornal, do qual em Livorno, que é uma cidade toscana, e ele não era morador de Livorno, mas foi trabalhar ao cabo de uma trabalhosa fuga com a sua lamparina, carregando a lamparina, foi para Livorno, que era um lugar próximo a Livorno, é Toscana também. Na verdade, é o principal porto da Toscana. E acabou sendo diretor do jornal. E a mulher do Luigi, sua avó, como era o nome dela?
Eugênia. Eugênia. Sim. Lembra dela? Conheceu a Eugênia? Não. Muito. Era uma avó muito querida, diga-se. Sim. E ela tinha uma casa, como eu disse, em Sanremo, Sim. onde eu consegui ser levado por ela a vestir um roquete preto. Ela fez dois para mim. Um preto, outro vermelho, para as missas celebradas na igreja de São Roque. A família era religiosa, então, mesmo? Ela era muito religiosa. Ela? Conforme a origem polaca, né? Sim. E ela, o sobrenome dela e da irmã dela era Baltresca. Eu imaginava que esse sobrenome era um sobrenome italiano. Até que percebi, muito tempo depois, que, na verdade, eram as filhas do senhor Baltreschi e, portanto, eram as Baltresca. Ele, quando nasceram as filhas, cioso da sua origem, foi ao cartório e declarou o nascimento de duas meninas Baltresca, filhas do senhor Baltresca, que era ele. E aí ficou como italiano? Não, eu pensei que fosse um sobrenome italiano, até que descobri que eu estava profundamente errado. Não, era ele que estava profundamente errado, apenas por cumprir os hábitos da sua terra. Diga-se que Cracóvia é o lugar onde nasceu um papa, a meu ver, desprezível de todos os pontos de vista, que é o segundo João Paulo, né? Primeiro mataram um Papa Luciani, que era João Paulo I. Depois veio ele, que parece que era um excelente professor de esqui, sobretudo para jovens interessadas em esquiar e outras coisas de passagem. E não gostei desse Papa. Esse Papa tinha por ele uma profunda antipatia, compartilhada, aliás, por Dom Paulo Evaristo Hahn, uma pessoa com a qual tive uma relação excelente, foi um amigo de verdade, que se aposentou como, segundo umas regras da Igreja Católica naquele tempo, se aposentou ao completar 85 anos. Mas com quem mantive essa amizade até a morte dele. Sim. Ele vivia, no fim, numa paralela da Avenida do Estado, cujo nome não lembro, numa casa grande, onde eu ia visitá-lo com frequência, entre árvores frondosas e agitadas por um vento muito oportuno. Sem dúvida, ele vai entrar na nossa história adiante. E já que o senhor falou na casa dele, eu queria conhecer a sua casa de menino, a casa mesmo. Consegue lembrar dela, lá na Itália? A casa, vamos dizer assim? Sim. Se houver alguém tão gentil que capture uma foto aqui, qual é a foto? Tá. Talvez por aqui. Mas não, aquela casa, aquele lugar onde eu estou com uma motocicleta. Esse é o prédio onde eu nasci. Nesse momento estava muito diferente, já descaracterizado, não? Como? O prédio já Não, o prédio estava igual. Uhum. Essa era a entrada do prédio. Onde ficava mesmo? Em que cidade ficava mesmo? Gênova. Gênova. Eu sou genovês. Sim, sim.
Genovese como Colombo, como Paganini. Mas, Mino, Sim, Mino nos falava sobre a avó materna. Mas a avó que lhe deu os livros de Charles Dickens não foi ela, foi a outra. foi a outra, exatamente, que me deu David Copperfield quando eu completei 8 anos e me deu The Possible Papers of the Pickwick Club, Sim. que é o Pickwick, né? Yeah. Do Dickens também, quando eu completei 10 anos. São as suas primeiras lembranças de leituras, assim? Não, eu comecei a ler muito cedo. A começar pelo Pinóquio, que foi meu primeiro livro e que ainda está por aqui. Na edição original? Não. Tá. Que Acho maravilha. que esse primeiro volume. Aqui, nessa. Esse aí, que é uma edição. É a segunda edição do Pinóquio. Sim. Que era, na origem era do meu pai e da irmã dele, né? Uhum. Pode abrir, pode abrir. Aqui está, olha que maravilha. Uau! Que maravilha. Mas não foi essa edição que o Mino leu quando menino, foi não? Como? Foi esta edição que você leu quando menino ou não? Sim. Sim? Essa mesma. Com essas ilustrações? Bom, liam para mim. Sim. Mas eu tinha boa memória, então eu lembrava. E tinha algumas páginas onde eu, aos 4 anos, chegava e lia como se, quer dizer, pegava o livro ou abria na página que eu conhecia e lia para quem estava por perto, para a surpresa inicial, pelo menos, de quem supunha que eu soubesse ler, mas não sabia. E as suas memórias do seu pai? Tem uma passagem do Castelo de Âmbar em que o Mino escreve o seguinte: claro que a gente sabe que seus livros misturam biografia, autobiografia e ficção, sim, mas quando fala do pai, o narrador diz o seguinte: aparava os bigodes de Clark Gable e, apesar disso, era gentil e suave. Gostava de vinho e de conversar com os amigos noite adentro, e o que mais temiam eram as cobranças de minha mãe, a qual, no entanto, beijava-lhe os pijamas enquanto os guardava na gaveta. O que tem de memória nessa lembrança do pai? É isso? Bom, eu devo dizer que são memórias que têm seu lado doloroso. Não tanto porque pertencem ao passado e existe algo que nós chamamos de saudade. Não, mas não é por causa disso. É porque eu não achava que o casamento do meu pai tivesse sido muito feliz. Tinha dificuldade no trato com minha mãe, que era uma pessoa muito assertiva demais, para o meu gosto. E sempre certa de estar do lado da razão. E me dava surras homéricas em certas ocasiões. Então eu não tive uma relação boa com ela e achava que meu pai, no fundo, tinha sido uma vítima daquele avô que, por seu lado, tinha sido um pai patrão, né? A moda da Sardenha. Carta é um sobrenome muito comum na Sardenha, diga-se. Tem uma região da Sardenha onde metade da população fala Carta. Os contemporâneos de seu pai sempre descreveram como um homem muito elegante. É essa a memória que ficou dela? Eu consegui uma foto, Mino, aqui do Jornal de Notícias, de 1949,
na qual seu pai aparece aqui ao centro da foto. A foto não está muito nítida. Esse é o meu pai, sem dúvida. Homenagem do consulado americano Isso. ao Major Rick. Bom, me lembro desse evento, mas é meu pai. Como era a sua relação com o pai, Nino? Muito boa, na verdade. Inclusive, ele nunca me bateu. O que tornava as coisas mais fáceis. Era um excelente jornalista e tinha seus méritos, evidentemente. Era um homem bom, mas às vezes bom demais. E eu assim o via. E eu não entendi porque nunca mandou as favas à minha mãe, né? Teria sido um lance agudo e muito bem aplicado. A família era sua mãe, seu pai, Nino e o irmão. E o irmão. Como era o nome do seu irmão? Luigi. Luigi. Mas Luigi, porque outro avô era Luigi. Aquele que morreu de pneumonia aos 56 anos. E Luigi era um sujeito muito interessante, de inúmeros pontos de vista muito melhor do que eu. Muito melhor. Na infância vocês se davam bem ou como todos os irmãos tinham aquelas... Não, de um modo geral, nós dávamos bem. Como era a vida nessa época, Nino? Nós estamos falando da Itália fascista, da Itália de Mussolini. Como é que era ser uma criança neste período na Itália? Sim, como é que era a vida? Meu pai tinha o mérito de ser agressivamente antifascista. Mas a vida na Itália era uma coisa peculiar. Estava lá Mussolini. E você sabe que o Mussolini foi um ditador de uma ferocidade inaudita, doente fisicamente e moralmente. Um homem de muitos pontos de vista torpe. Figura nefanda. Obsessivos, um homem marcado inclusive por uma obsessão sexual muito forte, muito forte. No escritório dele, ele era cheio de amantes, mas podia estuprar senhoras que o visitavam com maior tranquilidade. Isso para ele era o senso do poder. Aliás, tem um livro que saiu no Brasil de um jornalista italiano recentemente, e nós fizemos na revista, você chegou a ler? Sim. Uma figura hedionda, realmente, uma coisa monstruosa. Mas, por exemplo, meu pai, que era antifascista, me fez cursar o curso primário, tempo de Mussolini, porque logo depois chegou aquilo que entendíamos ser a libertação. Me colocou no colégio das freiras marcelinas, das quais tenho uma lembrança excelente, a parte do estudo do catecismo, que era uma coisa muito chata. Mas essas marcelinas eram antifascistas e escondiam os meninos. E a minha primeira paixão foi uma menina judia, porque elas davam guarida aos alunos judeus. Eu tive colegas judeus, meninos e meninas. Protegidos mistas,
mista, escola mista, inclusive. Era a Simonetta, a Victor. Por exemplo. Então, a Itália é um país singular. Nós tivemos amigos judeus, inclusive durante a guerra, apesar de Mussolini. Isso, nesse momento estoura a guerra. Né? Quando estoura a guerra, vocês estão ainda na Itália. Sim. Né? E como é que era a vida durante a guerra, Nino? Ou seja, como é que isso alterou o cotidiano familiar? Você era muito novo, mas você lembra das conversas? Durante a guerra, o primeiro tormento eram os bombardeios. Então, havia bombardeios toda noite. Meu irmão tinha mãos trêmulas até 3 anos depois do fim da guerra. Ele apresentava esse problema, ele tremia ali as mãos. Íamos para um abrigo, tão logo tocavam as sirenes do ataque. E eu lembro que havia uma cama no abrigo. E lembro que a cada explosão próxima de bombas que vinham do céu, a cama onde meu irmão estava deitado sofria um abalo, sofria um sobressalto. E eu ouvia elevar-se pelo menos uns 50 centímetros, assim. E ele sofria muito com isso, tinha muito medo. E você? Nenhum. Sério? Por que não? Nenhum. Não, havia um gaiato, inclusive, no abrigo, que com a ponta do cigarro, na escuridão absoluta, traçava desenhos. Nada. Nunca tive medo de bombardeio. E sofremos um terrível dia 9 de fevereiro de 41, que era a Home Fleet inglesa, que bombardeou Gênova do mar, que é um pavoroso bombardeio, pior que o vem do céu. A vizinhança foi atingida? Claro, imagine. Sua casa também não? Mas nós levantávamos, saíamos do abrigo, sim, de madrugada, de alta madrugada, começo do dia. E a cidade estava em chamas. Sim. Até que minha mãe decidiu nos levar para o interior do Piemonte, que é uma região muito próxima a Gênova, a Ligúria, né? Que é Gênova, a cidade principal da Ligúria, até uma aldeia chamada San Damiano, que eu visito periodicamente, quando ainda visitava, quando ainda tinha forças para tanto. Onde vivi quase 3 anos, e escolhida porque ali havia um colégio de padres que podiam. Eu tinha chegado adiantado nos estudos, diga-se, ao curso ginasial, e aí ali havia esse colégio onde eu prosegui os meus estudos no ginasial. Lembra o nome do colégio?
padre, o colégio doutrinário, dos padres doutrinários. Não, imagine, claro que eu lembro. E que ocasião o seu pai foi preso nesse momento? A ocasião, Seu pai foi preso meu pai foi preso em San Damiano. em San Damiano. Porque ele, em meio à situação dos bombardeios em Gênova, decidiu ir atrás da gente. E de bicicleta foi de Gênova a San Damiano. E um belo dia chegou. Mas aí ele foi descoberto na segunda fase mussoliniana. Mussolini tem duas fases na história do fascismo italiano, né? Primeira, com Mussolini, primeiro-ministro eleito, que depois mata em 44 os adversários e se torna um poder absoluto o dele, né? Quando chegam quando os americanos desembarcam na Sicília, com a ajuda de Lucky Luciano, que tinha dado indicações preciosas sobre o trabalho da máfia, os americanos, quando desembarcam, as coisas mudam, e Mussolini acaba sendo derrubado pelos próprios companheiros de partido. Mas seu pai foi preso então em que ano? 44. 44. Ou seja, Ele foi preso o Mussolini foi derrubado, o poder foi entregue pelos revoltosos, digamos assim, pelos conspiradores, e entregue o poder ao rei, o qual o rei chamou um general para assumir o governo e selar um armistício com os aliados, que já estavam na Sicília, né? Aí a coisa foi um desastre duplo, porque uns estavam na Sicília e os nazistas invadiram a Itália. Então foi um tormento, realmente. E a prisão de seu pai, Nino? Não, Mussolini, derrubado pelos companheiros, foi preso numa prisão dos Apeninos. E dali foi libertado por um comando nazista. E, libertado, partiu para o norte da Itália, foi levado por esse comando nazista para Milão, onde fundou uma república, na qual ele se tornou presidente. Os republicanos de Mussolini prenderam meu pai. Prenderam em casa? Em San Damiano. Em casa? Em casa. Descobriram que ele estava ali. Aí se estabeleceu a guerrilha, né? Porque havia uma luta, uma guerra civil no norte da Itália. Você lembra da cena da prisão? Não? Estava em casa? Perfeitamente. Como é que foi? Como é que se deu? Meu irmão e eu estávamos com sarampo, de cama ambos. E aí, de repente, são
seis da manhã, 6h30. Entra no quarto meu pai e diz, bom, eu vou cumprir meu... eu vou embora. Estão me levando embora. Ele foi preso nesse dia, que era um dia de abril de 44. Não sei dizer exatamente que dia. E aí ele foi levado? Ele foi preso, foi levado primeiro para Asti, que é uma cidade maior próxima de San Damiano. E San Damiano é província de Gaste. E depois para Genoa. Da prisão ele conseguiu fugir graças à sedição dos carcereiros. Houve uma sedição dos Sim, carcereiros? claro. E aí ele se aproveitou da situação? Daí se aproveitou e fugiu. E voltou para casa, não? Sim. Voltou para casa. E a família? Ficou no mesmo local? Se mudou? Em primeiro lugar, ele foi para a casa dos pais. Sim. E da casa dos pais, que moravam num bairro distante do centro, ele foi para... Nós alcançamos a aldeia. De novo de bicicleta. 80 quilômetros, 82 quilômetros. E aí passou a jogar escopa com bandos de camponeses. Scopa é um jogo típico italiano e quando jogado em 4 pessoas jogam, torna-se o scopone científico, que é um negócio bem complicado. A certa altura, cada um sabe quais são as cartas do outro. Sim. Por isso científico é uma elucubração constante. Mas ele volta para o convívio da família? Voltou para nós alcançar na tal aldeia. Sim. Lá ficou, lá foi preso, fugiu de Gênova ainda em maio, junho de 44, e nos alcançou na aldeia. Eu lembro de uma fim de tarde de verão, estávamos na casa de campo de um senhor que de fato era uma espécie de dono. Tinha 2 famílias em San Damiano que mandavam ali. As 2 magníficas, diga-se. E ficamos hospedados numa casa de 1700, esplêndida, em San Damiano. E dormíamos em companhia de grandes telas, entre elas, no nosso quarto, uma tela de um São Jerônimo, quando ermitão numa caverna, e ele nos apavorava, tanto a mim também. Aquela figura sinistra, né? Dormia conosco. E lá, de lá, depois, em San Damiano ele foi preso. Essa família, uma das 2 famílias, nos hospedou. E ficamos na casa em companhia do tal Jerônimo no deserto. E nada, eu vou a San Damiano quando
ia sempre a São Damiano em busca do passado. E Mino, nesta confusão toda, guerra, fuga, prisão e fuga, seu pai era um homem interessado em arte, seu pai era um jornalista Sim. como é que era o cotidiano da casa, apesar de tudo isso? Ele lia, o que ele lia, o que ele ouvia? Ele lia muito, era um homem muito lido e muito culto, né? Tinha estudado filosofia, além de outras coisas. E nada, ele era um homem muito... Certamente não era um gramsciano, como o abaixo-assinado. Né? E sua mãe, com todas as ressalvas e reservas que o Mino já fez, ela também parecia alguém com conteúdo, afinal de contas era escritora, depois publicou livros. Não, eram todas... Ela e a irmã eram formadas, eram mestras numa formatura em letras. Formatura universitária, né? E como foi a decisão de vir a família para o Brasil? Como foi isso? Foi já a guerra terminada, não é? A guerra tinha terminado, a vida na Itália passava por um processo de reconstrução. E aí, por que a decisão de vir? Não, eu fui para a escola, completei o terceiro ginásio. Para você ter uma ideia do que era o terceiro ginásio na Itália, vou lhe dizer qual foi a prova de italiano no fim do terceiro ginásio. Analise a figura de Ulisses na Ilíada, na Odisseia e no canto 21, se não me engano, de Dante Alighieri, em que Dante condena Ulisses ao inferno, porque Ulisses mentia, né? Esse era o exame do terceiro... Foi o exame do terceiro ginásio. Era um outro nível. Eu voltei para cá e fui para o Dante Alighieri. Sim, mas antes, como é que era seu desempenho nesses exames, nessas escolas dos padres e das irmãs? Não. Era um bom aluno, Mino, não? Fui muito bom aluno em algumas coisas e péssimo em outras. Por exemplo? Matemática não entrava na minha cabeça. E o que entrava bem na cabeça? Italiano, sobretudo. Italiano, história, também geografia. Meu professor de geografia no Dante Alighieri foi Jânio Quadros. Vamos já chegar no Dante Alighieri, que eu sei que o Jânio foi seu professor, mas eu queria saber da passagem, da travessia, certo? O momento em que a família decide vir para o Brasil. Não, meu pai, aí que está. Um grande amigo do meu pai era casado com uma senhora Lente, de sobrenome, mas nascida no Brasil. E mãe de 2 filhos que se tornaram depois bastante conhecidos. Sobretudo um deles, o mais velho, que foi já em 1949, ele é um grande amigo do Tyrone Power, que era um ator americano, e era amicíssimo do Tyrone Power. E foi testemunho de casamento do Tyrone Power em Roma. E Tyrone Power vivia na casa dele.
ele era casado com uma modelo americana chamada Consuelo O'Connor. Sim. E este jovem brilhante depois veio para o Brasil e ficou muito amigo nosso, era muito amigo. Inclusive, como ele tinha relações internacionais muito profundas e sólidas, ele pôs meu irmão em contato com a família Newhouse, que nos Estados Unidos tinham jornais e a revista Vogue. A Vogue foi revista da editora do meu irmão, por causa do filho, do Crespi. Mas de quem partiu o convite para o seu pai vir para o Brasil? Foi o Matarazzo? Pois é, tinha esse amigo casado com uma brasileira, a qual tinha dois filhos. E ele teve uma filha com a nova mulher brasileira, Luciana, que foi uma mulher muito interessante, que teve e que morreu quando eu ainda a conhecia muito, porque estive muitas vezes com ela e fomos amigos de infância, muito chegados, né? E ela morreu. Eu ainda encontrei uma vez em Roma, em 94. Espera aí, 2000. As datas. Tudo bem. As datas são. Não. Chegou lá. Em 94. Em 2004. Eu fiz uma exposição em Londres. E levei comigo o Raimundo Faulo, que foi como um irmão para mim. E lá fiz uma galeria no Hyde Park. E lá tive. Ela foi visitar, a Luciana ainda foi visitar a exposição. Luciana era amiga de infância. Sim. E por meio dela, eu cheguei, era filha de uma brasileira. Sim. E de um italiano. Sim. Que vive aqui. E que foi ele que pôs meu pai em contato com o Matarazzo, porque Matarazzo ainda era o Chiquinho. Sim, o Conde. Não era o fundador. Uhum. Chiquinho Matarazzo achava ser dono de um jornal que era a Folha de São Paulo. Não era, ele estava enganado. Mas ainda assim chamou meu pai para vir dirigir a Folha. Foi aquela confusão de que ele achava que tinha as ações necessárias para comandar a Folha, e aí como era o nome dele, Nabantino? Nabantino Ramos. Acabou tomando conta do jornal. Exatamente. Uhum, uhum. Foi isso que aconteceu. Mino, você lembra da travessia? Imagino na sua cabeça de criança, jovem, como é que foi essa travessia do Atlântico? Pegar um transatlântico e sair da sua Itália? Nesse tempo só tinha um navio, faziam a travessia do Atlântico, 2 navios espanhóis
de uma companhia chamada Ibarra. Os navios chamavam-se Cabo de Hornos e Cabo de Buena Esperança. Nós pegamos, acho, o Cabo de Buena Esperança. E viemos para o Brasil com o Cabo de Buena Esperança. Lembra da viagem? Lembro perfeitamente. Como é que era desembarcar no Brasil, um garoto italiano com um país completamente diferente, outra paisagem? Como foi a chegada? A chegada foi para descobrir que o emprego do meu pai não existia. Sim. Essa foi a primeira informação. E aí? Não, mas aí tinha um grupo no qual figurava o amigo do meu pai, que chamava Malgeri. E o tal Malgeri, pai da Luciana. Francisco Maggieri? É? Francisco Maggieri? Sim, Francesco. Malgeri. O Francesco Malgeri, pai da Luciana, casado com essa senhora Lenci. Ele tinha uma sociedade com outras pessoas que na época tinham uma editora chamada Instituto Progresso Editorial, IP. E ofereceram um emprego para o meu pai, que por ser inclusive um bom desenhista, começou a fazer as capas dessa editora, né? A IP, o IP, publicava livros muito importantes, né? Sartre, Goethe. Não, fizeram coisas excelentes, porque elas publicaram o que havia de melhor. E seu pai fazia as capas, desenhava as capas. Isso. Não, eu desenhava as capas e organizava esteticamente um livro, tipos e tal. A paginação era dele, né? Sempre. E enquanto isso, Mino, você precisava estudar. Foi para o Dante, é isso? Como é que era a diferença entre o ensino da Itália e o que você encontrou no Dante? Bom, diria um americano diria piece of cake. Não tinha, mas no Dante eu imagino que tinha aulas em italiano também, mas e a barreira da língua, o português, como é que superou isso naquele momento? 2 meses depois eu falava português, né? Sim, mal. Sim. Até pela proximidade das raízes. Não, mas eu fui nadar no Clube Pinheiros, no Infanto Juvenil do Clube Pinheiro. E como é que era o Mino nesse momento que chegou no Brasil, bonitão? E aí, como é que era a vida? Bonitão? Aos 11 anos. Mesmo assim? Não. Era um menino? Menina. O que fazia, então, enquanto o pai estava tentando se arranjar profissionalmente lá na editora, o Mino no colégio? Como é que foi essa passagem da infância para a adolescência no Brasil, Mino? Da infância para a adolescência foi normal, digamos. Não teve grandes. Eu tinha talvez algum momento de síndrome de pânico. Mas independente do fato de estar no Brasil. Mas, Mino... Logo gostei muito de alguns cantores,
sobretudo de, ai meu Deus, vamos chamar o vento. Vamos chamar o vento. Como é que chama? Chamar o vento. Rosas. Rosas. Como é que chama? Não lembro. Esse é um gênio, Mas nós estamos falando, grande poeta. nós estamos falando, Mino, no momento pós-guerra, em que havia toda uma... Sim, mas o meu pai comprou um monte de discos. Ah, E os primeiros discos. Caymmi. É? Dorival Caymmi. Dorival Caymmi, exatamente. E ouvia Dorival Caymmi. Então, comprou discos do Dorival Caymmi, do Noel Rosa, Sim. comprou um Sherazade, que eram vários discos. Comprou várias coisas. Uhum. E eu ouvia isso aos 11 anos. Mino, nós estamos falando aí de um momento de pós-guerra e, por isso mesmo, um momento de pós-trauma, ou ainda traumático, em que havia uma certa reserva, eu imagino, na sociedade brasileira em relação aos imigrantes que vinham de países que antes tinham se perfilado junto ao eixo. Não havia esse preconceito, alguma reserva em relação à família italiana recém-chegada no Brasil, não? Ou foram acolhidos de forma tranquila? Não houve. Eu nunca senti isso. Uhum. O Brasil é muito carnavalesco, né? Muito primitivo, de certa forma. Muito ignorante sobre as coisas da vida e do mundo. Uhum. Mas, Mino, antes da editora, seu pai trabalhou no Diário da Noite, não? Não é isso? Sim, porque o Chateaubriand o chamou e disse: eu queria que publicássemos em São Paulo uma página em italiano. E meu pai passou a fazer uma página dos diários em italiano. Este é seu pai no Diário da Noite. É isso. Uma crônica internacional. Olha, eu conheci muito bem, inclusive, o Chateaubriand. É isso que eu queria saber. Como é que era? O Chateau frequentava vocês, não? Sim, porque minha mãe tinha fama de boa cozinheira. Então, ele foi almoçar muitas vezes em casa. Mas na editora, na verdade, meu pai conheceu outra figura que estava ali, que era o Paulo Duarte. Paulo Duarte. E o Paulo Duarte foi quem o levou para o Estadão. Sim. Onde ele passou a ser adorado, né? E fez ali a primeira reforma do Estado, ainda naquela Rua Barão do Prá. Ainda era na Barão do No bairro Árabe. Sim. Eu falei dele nessa edição da carta, do bairro Árabe. Sim. Sim. E da reforma que ali fizeram. Primeiro meu pai e depois Cláudio Abramo. Isso. Cláudio se tornou um irmão para mim. 11 anos mais velho do que eu, que não é nem tanto. Sim. Meu pai foi trabalhar na editora e depois fez a reforma gráfica do Estadão. Essa... Primeira, porque primeira, porque a segunda foi do próprio Cláudio. Isso. E mais profunda que a do meu pai. Meu pai ensinou os rudimentos. Sim. O Estado não tinha arquivo. Vocês podem imaginar.
Mas aí, seu pai também era professor de arte. Essa sua tendência para as artes vem do pai, Retar, Ah, certamente. Mas vem da família. da família? Sim, porque o irmão da minha avó, aquela que me dava de presente livros, Sim. Alberto, era um arquiteto e muito bom pintor. E foi ele quem ensinou a pintura ao meu pai. Alberto, Alberto. sim. Então, Quando eu fiz a minha primeira exposição individual em Milão, sim. eu tinha 23 anos, foi na Galeria Cairola, e o Alberto, tio Alberto, foi para Turim, dormiu em casa e fomos juntos para Milão no dia seguinte, porque ele queria ver a exposição. Era um homem adorável, o Alberto. E morreu logo de câncer. Mino, você sabia que seu pai, Giannino Carta, tem uma ficha, um prontuário dele no DOPS, eu encontrei? Olha isso aqui. Ele foi fichado pelo DOPS em 46. Ou seja, mesmo aqui no Brasil, após o Estado Novo, portanto, 46, estavam de olho nele. Você sabia disso ou não? Não sabia, mas não entendi o sobrenome da minha avó. O que diz aí? Carta Celsa, Calzabini, é. Seria Calzabini, E o que tem aí? de calças. Calça. Não conhecia esse documento? Pois é. Estavam de olho dele, mas não. Laquita. Seria a cidade natural de Laquita, que é Áquila. Sim. Ele tinha nascido no Abruzzo, porque meu avô, o pai dele, estava dando aulas, era professor em Áquila. Ah, tá. E aí ele nasceu em Áquila, mas... O Paulo Duarte, segundo você disse agora, é que levou seu pai para o Estadão. Mas também o seu pai teve uma passagem, eu li no expediente da IMB, da revista IMB, que ele também colaborou com a IMB, não é isto? Sim. Até eu. Sim, tem seu nome também. Foi seus primeiros textos publicados na IMB ou antes disso trabalhou em... Não, eu escrevi no IMB textos de esporte, no tom de crônica. Uhum. Mas seu pai trabalhou fixo na IMB, como também na parte gráfica, não? Não, em primeiro lugar, ele fez a capa da IMB. Tinha um desenho que representava uma gravura, mas na verdade era um desenho, porque a IMB quer dizer Tietê, né? Sim. Então um desenho de um rio. Era gráfica a capa, não é? Meu pai, sim, colaborava muito na IMB. Eu enfiava aí uma croniqueta sobre futebol. Você tinha quantos anos, lembra? Bom, não é tão difícil localizar. Mas nos primeiros números já da IMB? Minha tia tinha todos, mas eu até uma vez procurei, mas não achei, porque queria encontrar
essas crônicas. Você tinha interesse no futebol nesse momento? Eu jogava futebol. Opa, peraí, isso eu não sabia, me conte. Ué, jogava primeiro, joguei no time do colégio, Já no Brasil ou lá? no Brasil, Qual era a sua posição? meia esquerda. Mas meio campo também. Eu jogava, era polivalente. É. E Joguei também na faculdade. na faculdade também? Sim. Nós não falamos sobre isso, você cursou Direito, não é? Mas não terminou o curso. Por quê? Porque era uma pataquada ridícula. Sério? Sério. Por quê, exatamente? Porque é uma coisa primitiva. O que que... Quando um professor é a Tariba Nogueira, ali eu tive 3 professores que valiam a pena. Diria que, em primeiro lugar, tinha o Silvio Marcondes, que era excelente. Depois tinha o Goffredo, que era um bom professor, e outro professor divertidíssimo era o de medicina legal, como é que ele chamava? Filho do pintor, filho de um pintor importante, brasileiro, século passado, o pintor. Como é que chamava? Almeida Júnior? Almeida. Uhum. O filho dele era uma pessoa muito elegante, muito refinada. Mas afora esses 3 professores, a faculdade não lhe interessou? Tinha alguns maníacos, como Cesarino Júnior, né? Obsessivos, malucos. E havia uns coitados que não sabiam nada. Tipo a Tariba Nogueira. Entre os maníacos dá para incluir o latinista, os nomes foram embora. O filho dele depois continuou a obra. Como se chamava, meu Deus? Era o professor de latim. Professor de latim. Mas esse seu interesse pelo futebol, Mino, é o que acabou levando para a profissão, não é? E foi por vias oblíquas, mas foi, não é? Porque teve aquela história de seu pai ter sido contactado para escrever sobre os preparativos do Mundial, e ele acabou passando essa atribuição, essa bola, vamos dizer assim, para você. É isso? Confere? O que eram essas matérias? O que teria que fazer? A minha? Sim. Para o jornal italiano. Para o jornal italiano? Sim. Sinceramente, você me pega de calça curta. De futebol eu escrevi sobretudo aqui. Mas você escreveu para a ANSA? É? Para a ANSA? Para a ANSA também, né? Mas antes da ANSA teve o Messaggero e o século XIX. Sim, mas aí eram matérias. Sim, sim, sim. Não era futebol. Não era futebol? Não. Porque em algum momento eu li que essas matérias eram sobre a cobertura dos preparativos para a Copa do Mundo de 50. E daí... Sim. É isso? Sim. Mas aí ela trabalhava para eles. Para eles, exatamente. Sim. Não é aí que vem a história do terno azul? Conte pra gente essa história que eu acho tão boa.
Terno azul, pois é. Lembra? Lembro, claro. Quer dizer, quando meu pai foi convidado para escrever sobre os preparativos do Brasil para o Mundial de Futebol, meu pai, que detestava futebol, me disse, você não quer escrever? Eu disse, quanto vale? Ele me disse, vale X. Então dá para fazer um terno azul marinho, que é o rei dos ternos, né? Não há nada tão importante e representativo, né? Como um terno azul marinho. É isso. E aí você topou o trabalho para comprar o terno azul marinho. Agora sim, nesse momento, o Mino já era um jovem, de terno azul marinho. Sim, claro. Isso fazia algum sucesso na época, nos bailes? Não, nos bailes. Não era, o terno não era para o baile? Era para os bailes, né? Tinha sucesso. Conte pra gente, aqui não tem ninguém nos ouvindo, como é que era essa época com esse terno azul nos bailes. É. Tinha um quadro meu aqui, essa foto aí é de 2000, não, peraí, é de 83, por aí. Ô Mino, nessa época aí do terno azul ainda, lá nos anos 50, hein? Sim. Onde é que eram os bailes? Como é que era São Paulo nessa época? Onde é que você frequentava? Quais eram os lugares que a juventude Tinha ia? um lugar público que era muito frequentado, que chamava-se Clube OMS, e ficava na Paulista. E era o clube onde tocava Silvio Mazuca, por exemplo. Sim. E aí se dançava, se bebia? Claro. Não perdia um baile. Era bom de valsa? Era bom de bailado? Muito bom. Devo dizer com toda sinceridade. Você era um homem galante? Não sei. Não foi, Manuela? Não sei, galera. Como assim, não sei? Ah, isso aqui é com minha mulher. Tinha muitos amores nesse momento de juventude? Não, normais. Normais. Os que todo mundo tem. Nada de Eu não excepcional. sei, eu tive poucos. É? Eu tive poucos. Poucos? Sim, eu. Consta que o Mino teve muitos. A filha está entregando, dizendo que eram incontáveis casos de amor neste momento. Não. Que procura, Mino? Procura a Carmita, porque a melhor dançarina que eu conheci foi essa. Mas aqui é um... Ela vai encontrar. Com essa eu tive um namoro já viúvo, Ah, mas mais recente, então. que durou muito tempo. Durou 11 anos. Essa é a Carmita. Ela foi a melhor dançarina. Mas isso já é bem posterior, não é? Então, já... Ah, sim, essa... Bom, com ela, te digo, eu tive Anos 2000 já. 11 anos de namoro, que não é pouco. Não, não é. Mas, Mino, nós estamos falando de 50, a Copa do Mundo de 50, e eu não posso deixar de me lembrar que é nesse momento que o Brasil está vivendo um momento muito importante, que é quando Getúlio Vargas volta ao poder em 50, naquela eleição. Sim. Né? Depois dele ter sido derrubado em 45, a família chega no Brasil, portanto, já após, no momento em que Getúlio estava sendo derrubado, ou depois, e tem o momento em que Getúlio volta. O Mino acompanhava os acontecimentos políticos do Brasil nesse momento? Não? Mas, claro, não dava para não acompanhar.
Porque foi uma eleição marcante, não é? Não, foi uma eleição marcante e foi tão marcante que ele pagou por isso, né? Sim. Porque ele... Eu tenho um belíssimo retrato aqui de... Pega esse quadro aí. É de baixo. Ah, aqui já é no movimento de 30. É isso. Curitiba. É. Exatamente. Isso aqui- Mas Getúlio Vargas teve, com a última eleição, um rompante de estadista. E nasce aí, sei lá, e acaba pagando por isso. Onde é que o Mino estava no dia 24 de agosto de 1954? Dia da morte de Getúlio, lembra? Dizem que todo mundo lembra onde estava naquele início de manhã. Conseguem lembrar? Agora de chofre, não. Mas acompanhou, logicamente, Não, muito, porque a morte do Getúlio é um momento crucial na história brasileira, né? Ele tinha remédios sobre o criado mudo e um revólver. E o revólver serviu para que ele se matasse. Dia anterior ele tinha tido uma última conversa com a filha. E ele estava muito deprimido, né? Num estado de depressão profunda, porque ele sabia que de alguma maneira ele tinha acordado para certos problemas, tinha criado condições para enfrentá-los e tinha essa oposição que é a mesma de sempre, né? É a oposição da Casa Grande. o espírito denista. É isso. É o espiritualista e mais ainda que isso. É alguma coisa ligada ao tempo exatamente medieval ainda. É uma coisa medieval. Mino, Getúlio morre em 54. Em 56, vocês, Carta, voltam para a Itália, não é isso? Sim. Por que voltaram? Que momento? Qual foi a decisão? Por que voltaram? Eu fui trabalhar na Gazeta Repópolis. E seu irmão também em um outro jornal, no Messageiro. Como? Seu irmão foi trabalhar no Messageiro. Meu irmão? Sim. Não, meu irmão foi trabalhar na Settimana Income. Ah, tá. Era uma revista. E virou secretário de redação, teve um papel importante lá. Meu irmão. E você, Mino, passou quanto tempo na Gazeta? Lembra? Em uma entrevista você disse que saiu, uma entrevista para uma revista da USP, você disse que saiu da Gazeta porque o jornal passou a apoiar o Partido Democrata Cristão. Isso, exatamente. É isso? Sim. Confere? Sim. Lembra disso? Lembro perfeitamente. Lembro. Basta lembrar, basta que alguém me dê um toque e eu lembro imediatamente. Pode nos lembrar um pouco, então, falar um pouco sobre isso para que a gente possa registrar? Não, o Partido Democrata Cristão era o dono da situação na Itália. Um partido que fingia ser uma coisa e era outra. Depois vem o tempo de Moro, que é outro que paga por ser um cara que entendeu e que começou a pensar daquilo que eles chamavam de compromisso histórico.
Porque aí a chave são as eleições de 74. De? 1974. Nessas eleições, o Partido Comunista, liderado por Berlinguer, Enrico Berlinguer, sardo, Enrico Berlinguer e o Partido Democrata Cristão estão divididos por uma margem de votos mínima, porque o Partido Democrata Cristão consegue 34% dos votos e o Partido Comunista 33%. Não, perdão, 36% e 34%. E surge a ideia que é cultivada de um lado pelo lado esquerdo do Partido Democrata Cristão, liderado por Moro, Aldo Moro, e do outro por Berlinguer, a ideia do compromisso histórico, que tornaria os dois partidos unidos, imbatíveis e certos de um reinado longo, né? Sim. Mas isso é posterior, né? 74. Nós estamos aqui no momento em que você vai para a Itália e... Não, o momento que eu vou para a Itália é muito anterior. Então, exatamente. Sim. Então, de quem partiu o convite? Como é que foi parar na Itália, Mino? Isso é que eu não entendi. De novo, por causa dos amigos do meu pai e do meu irmão, porque o meu irmão já estava na Itália Okay. e era secretário da redação de uma revista que tinha ligações profundas com a Gazeta del Popolo, Ok. porque a propriedade era a mesma. Sim. Modéstia nunca foi uma das suas características, não é? Não, eu acho que foi uma característica e não foi. Não, eu nunca tive dúvida em relação a certas qualidades, mas nunca acho as ostentei. Quem trabalhou comigo sabe.